Bem, amigos, bom dia. Passando aqui mais uma vez para a gente bater aquele papo, aquela ideia. Muitas situações estão acontecendo hoje, nos últimos dias. Inclusive, hoje quero falar sobre mídia social. Mídia social. É um artigo de opinião estruturado para impactar as pessoas, respeitando a profundidade, né? Um apelo chamado de urgência para você, para nós, cidadãos e cidadãs de bem, pessoas que acreditam, né? Que você, como cidadão, você pode impactar a vida de pessoas. O silêncio da caverna e o brilho da esperança. Muitos conhecem a história do profeta Elias, um homem que, depois de muito sucesso, depois dele ter destruído, né, todo o império de Jezabel, que era uma rainha, mulher de Acabe, e os grandes profetas da época, os profetas de Baal, ele desafiou reis e fez descer fogo do céu. Demonstrou que a sua autoridade espiritual como liderança era inquestionável, que era uma pessoa autêntica. E os profetas eram usados na época como homens que orientavam os reis. E, pasmem senhores, quando os reis saíram para a guerra, eles buscavam conselhos desses grandes homens que eram tipo uma pessoa que via o futuro. Se fosse uma missão de paz, que eles voltariam com sucesso, eles seguiam a guerra. E ele fazia parte desse acervo moral que ainda na época, mesmo naquele momento, naquele tempo, com o seu povo, era algo que já estavam trazendo. Ele indignava com as questões da corrupção do momento. E logo após a sua maior vitória, ele se recolheu à exaustão. Ele se recolheu numa caverna. E Elias não entrou ali por falta de fé, falta de opção, mas por ser um ser humano que ele era, falho, cheio de suas limitações. Ele sentiu o peso de uma sociedade corrompida, seus valores invertidos. Tudo o que acontece hoje, que o mundo é injusto, e se sentiu perseguido, e onde aquela pessoa que faz o bem, ele é rotulado, e a pessoa que faz o erro é aplaudido. Onde o mocinho se torna vilão, e as pessoas se conformam com a corrupção, se conformam com a injustiça. E Elias estava vivendo esse momento. Hoje nós vivemos dias semelhantes. Você homem, você mulher, em sua integridade, você às vezes sente sufocado ao ver a inversão de valores, o desrespeito à família, a glorificação e exaltação daquilo que a viu. E a indignação que você sente é o reflexo da sua sede por justiça. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E muitas vezes você se sente limitado e até convidado a desistir de lutar. Mas cuidado, o nosso adversário, o inimigo das nossas almas, ele trabalha no cansaço da nossa alma. Ele quer que você acredite que você está sozinho. Ele quer que o seu sonho não seja realizado. Mas, ainda que o seu sonho seja absurdo, nunca desista de sonhar. Porque sonhar ainda é uma saída. Não se atira a pedra em árvores que não dá fruto. Você está sendo provado, porque existe algo precioso em você. E muitas das vezes nós somos alcançados pela tristeza profunda, pela decepção, e a depressão toma campo, e o desânimo vem. São vários, mas não são o seu destino final. Lembre-se, mesmo quando Elias se sentiu só, Deus se revelou para ele, através de pessoas, seres humanos, imagem e semelhança de Deus. Ainda havia 7.000 pessoas que não se prostrado aos escambos que procós da época, e eram pessoas íntegras e dignas, como você, que se revolta com a injustiça e não se curva a um sistema corrompido. Você não está sozinho. E o perigo do contágio da dor? Nós vivemos numa sociedade hoje que as mídias sociais buscam a aprovação pelos likes. E vivemos uma era de hiperconectividade. E recentemente nós fomos impactados por uma notícia triste e fatídica acontecida aqui na cidade de Itumbiara, próxima a nós. E uma tragédia em família movida pelo orgulho, pela sede de vingança, pela questão de uma pessoa no limite do seu sentimento, e ela cometeu um erro muito grave, talvez por falta de ajuda de pessoas como eu, como você que está do outro lado da telinha. E eu faço hoje um apelo: não compartilhe o caos.
Porque todas as vezes que você compartilha notícia de autoextermínio, parece que isso aí propaga as imagens de notícia falsa e traz pessoas que estão em desespero a se encorajar para o mal. E o que você pode fazer? Insira coisas boas, produtivas, porque o mal, por si só, basta cada dia o seu mal. E o que para uns é curiosidade, para outros está no limite do poder ser um empurrão para o abismo. Só falta isso aqui para a pessoa cometer o erro. Aí você vai e compartilha uma situação dessa que leva a pessoa a cometer um ato insano que pode prejudicar a sua vida, a vida da família e muitas pessoas que amam. Seja um instrumento da vida e não do eco da morte. A sua vida vale a pena ser vivida. A internet não precisa de mais juízes, mais pessoas para julgar, mais notícias macabras. Ela precisa de curadores, pessoas que elevam a alma. Use a rede social para edificar, para renovar pessoas, para trazer uma luz de esperança, para trazer vida. Alguém que a vida dele está, às vezes, por um fio. A vida é valiosa. Bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, porque esses serão fartos. Se você não está no seu limite, peça ajuda. Se você está hoje precisando de ajuda, procure. Não fique sozinho. Não busque, talvez, através da solidão, você resolver seu problema recolhendo, porque a mente vazia é a oficina do cão. O mal se alimenta do isolamento, mas a luz se fortalece da união. Aos homens livres de bons costumes, a você da família, a todos que buscam uma internet, um ambiente de paz, onde prorrogue a vida ao bem da alma, que sejamos propaladores de construção, não de destruição. A sua vida é um projeto de Deus. Não se esqueça. Deus ainda não terminou o projeto para a sua vida. O mundo pode estar em obscuridade. Você pode se sentir injustiçado, mas você foi chamado para ser luz. A sua vida vale a pena ser vivida. Não desista. Jesus ainda te ama. As minhas continências, eu sou Subtenente Ascioli, um amigo a seu dispor.